Fala Fogão, 20 de dezembro está começando a primeira edição do Radar Alvinegro e aqui a gente vai trocar uma ideia a respeito de 3 tópicos. O interesse do CRB no Felipe Ferreira, é uma boa notícia, obviamente. Também vamos falar a respeito do alívio na folha salarial e a sua relação com contratações. E para encerrar, o que a gente pode esperar do Botafogo virando SAF, né? Já que existe essa grande expectativa de muito em breve a gente conhecer o investidor do Glorioso. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa, eu quero deixar registrado aqui um agradecimento para lá de especial a cada um de vocês que é inscrito no Fala Fogão. Vocês nos ajudaram a alcançar a marca dos 11 mil inscritos e a gente agora já está podendo mirar os 12 mil, que é o segundo degrau rumo aos 20, o grande objetivo para o primeiro semestre de 2022. Muito obrigado de verdade a cada um de vocês que curte o trabalho que a gente faz por aqui, que torce pelo crescimento do canal e que acompanha os vídeos e lives que a gente publica aqui no Fala Fogão. Muito obrigado de verdade. Não fosse por vocês, a gente estaria falando sozinho aqui, certo? Então, de verdade, muito obrigado e vamos junto, vamos em frente, rumo aos 12 mil. Se você ainda não é inscrito no Fala Fogão, aproveita esse momento e se inscreva. Para se inscrever é muito tranquilo. Basta você clicar no botão inscrever-se, que está aqui abaixo do vídeo, e depois no sininho que vai aparecer ao lado. Assim você ativa as notificações e vai ser sempre avisado quando tiver vídeos e lives aqui no canal. Por falar nisso, sempre é importante lembrar a programação do Fala Fogão. Radar Alvinegro, primeira edição ao meio-dia, segunda edição, 5h30 da tarde, diariamente, trazendo as últimas novidades do Glorioso para você. Peço por gentileza que você deixe o seu like. Isso ajuda a trazer mais botafoguenses aqui pro canal, certo? Dito isso, vamos em frente para o nosso primeiro destaque. Falando do interesse do CRB, confirmado pelo presidente do CRB, no meia Felipe Ferreira. Ele foi contratado pelo Botafogo a pedido de Marcelo Chamusca, a herança Chamusca, né, tem contrato até o fim de 2022, mas certamente chegando uma proposta, seja do CRB ou de outra equipe, o Botafogo não vai se opor. Até porque o Felipe Ferreira, sob o comando de Anderson Moreira, ele praticamente não foi utilizado, jogou ali pouquíssimos minutos. Então se não foi utilizado na Série B, que dirá na Série A, certo? Chegando, portanto, uma proposta, o Botafogo deve liberar o atleta. E isso é importante do ponto de vista de enxugar a folha, que é o outro ponto que eu quero conversar aqui com você. Quando a gente fala do Botafogo fazendo esse movimento de liberar jogador, de enxugar a folha, é sempre muito importante a gente parar para pensar numa questão para lá de relevante. Na teoria, como é que funciona a matemática? Se a minha folha era de 2,5 milhões de reais e o Botafogo reduziu em 1 milhão com a saída dos atletas aí, Gilvan, Ricardinho, Pedro Castro, Marco Antônio, enfim, com jogadores que estão deixando o Botafogo, Jonathan Lemos também. Quando a gente para pensar nessa matemática, o que significa? 2,5 milhões baixou para 1,5 milhão. Então sobrou 1 milhão. O Botafogo já pode sair contratando, certo? Na teoria, é assim que funciona. E na imensa maioria das vezes, é assim que a torcida vai pensar. Eram 2,5 milhões, caiu para 1,5 milhão, o Botafogo pode contratar. Só que na prática não é assim que funciona, porque esse 1 milhão de diferença não está na conta do Botafogo. É sempre fundamental a gente lembrar que o Botafogo está pagando os salários via acordo na justiça, né? Aquele acordo com o Sindiclube, Justiça do Trabalho, e é limitado até 60 salários mínimos. Todos os jogadores e funcionários que recebem abaixo de 60 salários mínimos estão com seus vencimentos em ordem, tá tudo em dia. Só que aquela galera que recebe acima dos 60 salários mínimos, que vai dar na casa dos 70 mil reais, só pra gente arredondar, tem uma diferença em aberto. Então quando você para pensar, abrir 1 milhão na folha, e você vê alguns torcedores falando assim, não, contrata um jogador de 450 mil, 500 mil, não dá pra ser assim. Como é que você convence um jogador que recebe na casa dos 400, 500, 600 mil reais a vir pro Botafogo, se nesse momento a gente tem essa limitação de 60 salários mínimos? Como que você convence esse cara a assinar com o Glorioso? Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa fácil. Porque imagina você como dirigente do Botafogo conversando com um atleta como esse, que em tese tem um nível de qualidade técnica que vai agregar. O cara receber 400, 500, 600 mil é um cara que vai agregar muito tecnicamente. Mas imagina você conversando com esse jogador. Pô, eu quero te contratar, sou dirigente do Botafogo, quero te contratar. Ah, qual é a sua pedida salarial? Ah, tô pedindo aí na casa dos 450, é o que eu tô recebendo, 450 mil. Aí você como dirigente chega e fala, não, beleza, era isso que a gente estava imaginando mesmo, que você fosse pedir e tal, a gente pode avançar. Tá, mas e como é que fica a questão do pagamento do salário? Porque eu fiquei sabendo que o Botafogo tem essa limitação de 60 salários mínimos, né, até 70 mil reais. E a diferença, como é que a gente faz? O que você falaria numa situação como essa? Então esse é o desafio que está acontecendo no Botafogo hoje. A gente enxuga a folha de um lado, porque é necessário, tem muito jogador que não tem condição da gente ter na Série A de 2022, né? Todo mundo sabe disso e concorda com isso. Tem jogador que de fato é chegar e agradecer. Obrigado pelos serviços prestados e agora cada um segue seu caminho.
E é isso que o Botafogo está fazendo nesse momento. Vai tentar a manutenção de alguns atletas que a gente acredita de fato possa agregar para a próxima temporada, nem que seja para composição de elenco. E aquela galera que não preencher esse requisito, tchau e benção. A verdade é essa. Então o Botafogo tem que enxugar a folha. Mas não necessariamente o enxugar a folha significa que o Botafogo vai ter bala na agulha para sair fazendo as contratações. Aí você pode questionar, pô, mas e aí, como é que faz então? Porque o Botafogo tem que se reforçar. E aí é que entra o grande X da questão. A cobrança da torcida, na verdade, ela não tem que ser focada naquele jogador A ou B que vai chegar. A cobrança, na minha visão pelo menos, seria o trabalho acontecer para viabilizar os recursos e aí sim a gente começar a fazer os movimentos de mercado. Por exemplo, uma cobrança em cima também de trazer o Head Scout, que seria um profissional muito importante para o Botafogo começar a ter a tal inteligência de mercado, mapeando o mercado corretamente, fazendo uma avaliação correta dos jogadores que podem ser contratados. Aqueles atletas que de repente nem vão receber um salário tão alto assim, mas podem entregar desempenho dentro de campo. Então a gente tem muito desafio pela frente. E sempre importante lembrar, tá? O Jorge Braga sempre deixou muito claro, é responsabilidade de qualquer gestor sério pagar os salários, manter os salários em ordem, de funcionários, jogadores, comissão técnica. Então a prioridade do Botafogo nesse momento, embora você tenha que fazer o movimento de mercado, fazer os contatos, e provavelmente isso está acontecendo no Botafogo. Sinceramente, não dá para imaginar o Botafogo nesse momento, todo mundo de braço cruzado dentro do clube, não fazendo avaliação de nenhum atleta. Isso não está acontecendo. Certamente, internamente, está tendo trabalho de fazer o contato com o empresário, contato com o jogador, avalia esse, avalia aquele. Só que a gente tem sempre que lembrar o seguinte, o Botafogo ainda tem responsabilidades, obrigações financeiras com todo mundo que trabalhou no clube em 2021. Tem que pagar dezembro, 13º e férias. Tem essas obrigações financeiras e tem que pagar mesmo, porque anteriormente, nas gestões passadas, o modus operandi no Botafogo era: esse cara vai sair do Botafogo agora, no final do ano, o contrato não vai ser renovado, então deixa o cara buscar o direito dele na justiça. Não paga dezembro, 13º e férias não. Não tem dinheiro para pagar o cara, deixa o cara buscar o direito dele na justiça. E era assim que acontecia. Com o Jorge Braga não é. Então o Botafogo tem essa responsabilidade de quitar os salários da galera que trabalhou no clube em 2021. Dezembro, 13º e férias. Esse é um ponto muito importante. E ao mesmo tempo a gente tem que se movimentar para começar a fazer as contratações. Então isso explica por que o Botafogo está indo mais devagar no mercado. Eu entendo a ansiedade da torcida, tá? Eu entendo que a gente quer ver o Botafogo se reforçando, trazendo bons nomes, mas ao mesmo tempo tem todo esse cenário que eu estou trazendo aqui. A matemática ela não é tão simples assim. Enxugou a folha, abriu 1 milhão, então sai contratando, tem 1 milhão disponível. Não é assim que funciona. Por isso que o desafio é tão grande. Além disso, a gente tem que lembrar aqui, né? Pode ser que chegue um investidor agora, no fim do ano, começo do ano. E de repente o Botafogo também pode estar indo com cautela, porque quem sabe com a chegada do investidor, a questão de movimento de mercado, né? O investidor vai pensar com uma cabeça diferente. Pode acontecer. Até aproveitando esse gancho, vale comentar aqui justamente o que a gente pode esperar do Botafogo em relação à SAF, né? Virando clube empresa. Eu vejo muito torcedor animado, empolgado, e a gente tem que ficar, obviamente, né, com essa esperança de um novo Botafogo, mas eu vejo ainda muito torcedor assim, chegando investidor, a gente vai montar um time galáctico, o Botafogo vai ficar sinistro e tal, não sei o quê. E a gente tem que ter os pés no chão, cara, porque tá certo, depende do perfil do investidor. Se chegar um investidor que fale, não vou devagar não, quero chegar, botar o pé no acelerador, fazer o time Botafogo ficar forte pra caramba, já em 2022 entrar no Brasileiro pra disputar o título. Pode acontecer, perfil de investidor. Agora, o normal não é esse. O normal é, vamos aqui equacionar as contas, reequilibrar a parte financeira e operacional do departamento de futebol, né, para poder começar a estruturar o clube e tal, e aí sim a gente começa a fazer movimentos gradativos para ir fortalecendo o time e tal. Normalmente é assim que acontece. Normalmente não é, cheguei, joguei um caminhão de dinheiro e pronto. Não é. Eu tô comentando isso aqui porque eu vejo ainda muito torcedor nessa expectativa. A chegada do investidor vai fazer o Botafogo já agora em 2022 ter um timaço e tal. Depende do perfil do investidor, certo? A partir do momento que você cede 100% da SAF, depende do perfil do investidor. Se o investidor tiver um perfil agressivo, ele vai chegar e vai fazer certas coisas que a gente acha que de repente nem vai acontecer. Agora, se o investidor for naquela coisa da vamos com cautela, passo a passo, então é ao longo do tempo. Sempre lembrando que a SAF é um projeto de médio e longo prazo. Né? Médio e longo prazo. Não é uma coisa para resolver a vida do Botafogo em 2 meses, 3 meses. Vai chegar, vai equacionar as contas, vai equilibrar o Botafogo, tornar a operação sustentável e ao mesmo tempo, logicamente, a gente tem os desafios esportivos, né? Tem o lado financeiro sim, mas tem os desafios esportivos. Então quando surge a pergunta, o que a gente pode esperar do Botafogo virando SAF, virando clube empresa? Na verdade, é uma grande incógnita. O que a gente pode esperar é, o Botafogo vai ter a capacidade de se reestruturar.
Em quanto tempo isso vai acontecer? Vai ser no prazo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos? Aí realmente vai depender do perfil do investidor. Vai depender do planejamento de quem tem o dinheiro. E quem tem o dinheiro, no fim das contas, é quem dá as cartas. Qual é a sua expectativa em relação ao Botafogo virando clube empresa? O que você acredita que vai acontecer? Ou o que você gostaria que vai acontecer? Deixe seu comentário aqui embaixo, sua participação é sempre muito importante. Deixe seu like se você gostou desse vídeo, eu te peço novamente. Se inscreva no canal se não for inscrito, nos ajude a alcançar agora os 12 mil inscritos. Vamos junto, vamos em frente, que 2022 está logo ali. Espero você aqui 5h30 da tarde no Fala Fogão para a segunda edição do Radar Alvinegro.